Saudações, caros amigos e amigas. Esse é o Lean na Prática Podcast, um programa com propósito essencialmente educacional, através de uma produção independente e gratuita para pessoas que queiram conhecer ou ampliar seus conhecimentos em Lean e melhoria contínua em português. Meu nome é Luciano Passos, fundador e anfitrião do Lean na Prática Podcast. Sejam bem-vindos. Por que criar esse podcast? Primeiramente, como eu sou um grande entusiasta, apaixonado por melhoria contínua e pelo aprendizado contínuo e ilimitado, eu pensei em criar esse podcast para alcançar, contagiar e atrair mais pessoas para esse mundo sensacional do Lean. Desde que a gestão Lean me foi apresentada há 20 anos atrás, eu embarquei nessa agradável jornada que moldou a minha carreira profissional de um modo muito favorável e que me ajudou a entender o que é e como aplicar o ciclo de melhoria contínua. Com o passar do tempo, o Lean se transformou em uma filosofia de vida para mim, e hoje eu o aplico também na vida pessoal, dentro de casa, junto com a minha família. A ideia é popularizar o Lean. Outra razão é que eu utilizo diversos tipos de podcasts para o meu desenvolvimento profissional e pessoal. Na minha experiência, podcasts são um ótimo meio de utilizar o tempo para aprender. Sigo vários podcasts com foco em Lean, melhoria contínua, qualidade e excelência operacional, a maioria deles em inglês. Ao longo dos episódios, nós os mencionaremos com certeza. Também uso podcasts para aprender línguas. Nos últimos 2 anos tenho estudado italiano de forma independente. Claro que utilizo livros, aplicativo de línguas e de vez em quando vídeos, mas 2 podcasts, o História d'Italia e o Podcast Italiano, me ajudaram a acelerar muito a minha compreensão da língua. Como ganhei uma certa fluência em italiano, passei a dar suporte a colegas na Itália e já dei até alguns treinamentos de Lean para esses colegas em italiano. Quello che sto dicendo è vero. Na minha pesquisa empírica, notei que existe uma grande quantidade de fontes de informação sobre Lean em inglês, incluindo podcasts, livros, vídeos, artigos e outros. Claro que encontrei também fontes de informação em português, mas aparentemente menos abundantes. Ao conversar com familiares e amigos, alguns deles donos e donas dos seus próprios negócios, outros gestores ou líderes de pessoas, profissionais de carreira, professores e estudantes, e até os que são apenas curiosos, entre aspas, notei que existe a demanda por esse tipo de conteúdo em português. Com isso, pensei em me lançar nesse projeto desafiador, criando mais um espaço para ajudar a popularizar o Lean no Brasil e, quem sabe, também em outros países do mundo lusófono. Para quem o Lean na Prática Podcast pode interessar? Para aqueles que sofrem com problemas que ocorrem repetidamente em seus processos de trabalho e buscam conhecer maneiras de melhorar esses processos de forma sustentável. Falaremos sobre análise de causa-raiz e resolução de problemas, discutindo não somente como utilizar algumas técnicas conhecidas para esse fim, mas principalmente de como utilizar o talento das pessoas envolvidas no processo para resolver esses problemas. Para aqueles que possuem seu próprio negócio, gestores e líderes ou futuros líderes, discutiremos o alinhamento de objetivos e metas com a estratégia do negócio, o papel da liderança no Lean, gestão de mudanças, o desenvolvimento de pessoas, a criação de uma cultura de melhoria contínua dinâmica e vibrante, qualidade na fonte e assim por diante. Para quem queira se desenvolver como profissionais de melhoria contínua, certamente traremos temas relacionados à aplicação de ferramentas de Lean, desde as básicas até as mais avançadas. Claro que não serão treinamentos de Lean pelo podcast. Aqui, tentaremos dar dicas de como obter esses conhecimentos e, principalmente, de como aplicá-los. Profissionais da educação e estudantes de todas as áreas, sem exceção, serão sempre muito bem-vindos. O pensamento Lean, na verdade, deveria ser matéria nas escolas e universidades. Essa é a minha opinião. Lean pode e deve ser aprendido desde cedo. O podcast é também para aqueles que queiram conhecer e se conectar com profissionais que estarão por aqui e expandir sua rede de contatos na grande comunidade de Lean. Lembremos que o pensamento Lean pode ser aplicado a basicamente tudo,
Onde quer que exista um processo, o Lean é um ótimo caminho para melhorá-lo de forma sustentável e sempre, continuamente. Lean é extremamente importante na gestão de negócios, mas pode se transformar também em uma filosofia de vida. O utilizamos na vida profissional tanto quanto na vida pessoal. Ele pode ser aprendido e utilizado por todas as pessoas, de todas as idades. Dito isso, se você não tiver qualquer experiência ou relação com esses temas, mas ficou curioso, confira alguns episódios. Tentaremos ser bastante claros ao escolhermos o título e descrição de cada episódio para facilitar a sua escolha. O formato inicial do podcast se baseia em conversas com profissionais experientes em Lean e líderes que conheçam profundamente os temas que compõem o mundo da melhoria contínua. A ideia é que nossos convidados e convidadas possam compartilhar casos práticos e histórias de sucesso interessantes e animadas. Da mesma forma, poderão dividir os seus aprendizados com relação às dificuldades, desafios, as barreiras e problemas, bem como ideias de como superá-los. Certamente, haverá o compartilhamento de outras fontes de informação de Lean em português, assim como a revisão e discussão de literatura e outras fontes do tema em inglês e outras línguas. Quem sou eu e o que você pode esperar deste anfitrião que vos fala? Bom, eu gosto de pensar que serei apenas o primeiro anfitrião do podcast, pois a minha visão é que possamos ser um time de anfitriões no futuro. Eu sou brasileiro e engenheiro químico. Vivo e trabalho nos Países Baixos há quase 14 anos. Sou um assíduo praticante de Lean e experiente faixa preta em Six Sigma. Sou esposo de uma engenheira química também praticante de Lean e gestora de projetos. Sou pai de 2 filhas maravilhosas que gostam de aprender e de aplicar melhoria contínua, inclusive a de 8 anos. Como eu disse, não há idade para aprender Lean. Elas possivelmente darão suas contribuições aqui no podcast com uma visão bastante jovem do Lean. Trabalho em tempo integral, viajo para outras localidades e estou no horário central europeu. Portanto, não vou prometer uma alta frequência na geração de episódios. Está aí outro bom motivo para eu formar um time de anfitriões, colaborando em sistema de rotação no futuro. Apesar de eu ser um profissional de Lean bem-sucedido, eu não sou um profissional das comunicações. Então serei descaradamente honesto com vocês. Esse podcast é uma produção amadora nesse sentido. Bom, já falei demais. Então encerro dizendo que tenho 2 certezas e um desejo. A primeira certeza é que cometerei muitos erros e a segunda é que me esforçarei para aprender com eles e melhorar cada vez mais. O desejo é que essa seja uma viagem muito agradável, proveitosa e recompensadora para todos nós. Volto a dizer que esse podcast tem o objetivo principal de educar. Todos nós só temos a ganhar com isso. Para contato, feedback, críticas e sugestões, por favor escreva para o endereço de e-mail que está na descrição do podcast e desse episódio. A música utilizada nesse episódio foi gentilmente cedida pelo gaitista brasileiro Flávio Guimarães, a quem agradeço muitíssimo. Essa é Take 5, a segunda faixa do álbum Little Blues, do Flávio Guimarães, com outros músicos espetaculares como ele. Obrigado, um abraço e espero que nos encontremos nos episódios que virão. Até mais!